Biologia, prosa e poesia. Os níveis acima da célula. Tecidos, órgãos, sistemas e organismos. No caso dos seres vivos pluricelulares, as células agrupam-se, podendo formar tecidos. Sério! E o tecido verdadeiro não é um mero amontoado de células, mas sim um conjunto de células semelhantes que desempenham uma ou mais funções específicas. Vários tecidos diferentes podem formar um órgão. Uma artéria, por exemplo, tem sua parede formada por diferentes camadas de tecidos, entre eles o tecido epitelial e o tecido muscular. Órgãos associados na execução de uma função comum constituem um sistema. Assim, no corpo humano, encontramos os sistemas digestório, respiratório, nervoso e circulatório, por exemplo. E, finalmente, o conjunto de vários sistemas formam aí o organismo como um todo. Vamos a algumas observações. Em organismos unicelulares, como uma bactéria, o nível de organismo coincide com o nível de célula. Neste caso, inexiste, ou seja, não existem níveis de tecido, órgãos e sistemas. Há apenas os níveis abaixo de células, organelas, moléculas e átomos. No caso dos vírus, o nível de organismos coincide com o nível de moléculas e átomos. E não existem todos os demais níveis acima de moléculas. Vou simplificar para você entender melhor a organização biológica a partir do nível celular. Imagine uma cidade. As células seriam os indivíduos que compõem essa cidade. Cada um deles desempenha um papel único, assim como as células do nosso corpo. Alguns tipos de células se juntam para desempenhar funções semelhantes, formando tecidos como os trabalhadores de um setor específico em uma empresa. Por exemplo, as células do tecido epitelial cobrem a superfície do nosso corpo e órgão, funcionando como uma barreira contra o ambiente externo. Seria como os trabalhadores de construção que criam os edifícios e estruturas que compõem a cidade. Quando vários tecidos trabalham juntos para desempenhar uma função mais complexa, temos um órgão. No nosso exemplo, seria como um prédio inteiro, com diferentes departamentos trabalhando juntos para manter o prédio funcionando. Um exemplo de órgão é o coração, que é composto por tecido muscular cardíaco, tecido conjuntivo e tecido nervoso. Sistemas são um conjunto de órgãos que trabalham juntos para desempenhar funções ainda mais complexas. Seria como vários prédios, uma escola, um hospital, uma estação de polícia, trabalhando juntos ali para fazer a cidade funcionar. Um exemplo de sistema é o sistema circulatório, que inclui o coração, as veias, as artérias e o sangue. Finalmente, todos esses sistemas juntos formam o organismo. No nosso exemplo, seria a cidade inteira. No organismo, pode ser um ser humano, pode ser um cachorro, um peixe, uma árvore, enfim. Em contrapartida, minha gente amiga, em um organismo unicelular, como uma ameba, o organismo é uma única célula que realiza todas as funções necessárias para a vida. Isso seria como uma cidade inteira, condensada em um único prédio. E no caso de vírus, que são estruturas subcelulares, é como se tivéssemos apenas uma pequena parte deste prédio, mas que ainda assim tem a capacidade de impactar toda a cidade quando interage com ela. E que tal este conteúdo em forma de poesia? Não é à toa que nosso canal é Biologia em prosa e poesia. Ela não pode faltar. Vou cantar para vocês
Escute com atenção. Do universo das células, toda a constituição. No mundo dos seres vivos, há toda uma tradição. Do simples ao complexo, segue a explicação. Começo com a célula, tão simples, porém viva. Uma cidade imaginária, um cidadão que cativa. Faz seu trabalho com esmero, nessa lida tão cativa. Na dança da vida, é a base, a nota primitiva. Juntam-se as células com o couro afinado, formam os tecidos, num traje bem bordado. Como os trabalhadores de uma empresa, sempre bem alinhados, cumprem suas funções, com destino já traçado. Órgãos são prédios, no concerto arquitetônico. Tecidos trabalham juntos, no design harmônico. Como o coração pulsante, ritmo tão canônico, faz a vida seguir adiante, no batuque supersônico. Sistemas são prédios em nossa cidade ativa, cada um com seu papel, numa dança coletiva. Como o sistema circulatório, em sua corrida esquiva, mantém a vida fluindo numa jornada intuitiva. Organismos são cidades, um mundo em miniatura, composta de sistemas em sua rica estrutura. Desde o homem até a árvore, na natureza sem costura. Tudo se encaixa numa ordem de partitura. Mas no universo das células, temos a ameba solitária, uma cidade em si mesma, a vida em sua essência primária. E o vírus, pequeno invasor, numa história tão extraordinária, impacta toda a cidade numa trama bem-aventurária. Assim é a vida, um cordel tecido à mão. Do simples ao complexo, uma linda canção. Na dança das células, há sempre uma lição. A beleza está no conjunto, na mais perfeita união. A gente falou dos níveis acima da célula: tecido, órgãos, sistemas e organismos. Agora vamos falar acima de organismos. Dos níveis acima de organismos, populações, comunidades, ecossistemas e biosfera. O conceito de níveis de organização também pode ser aplicado no estudo da ecologia, que é a parte da biologia que analisa as relações dos seres vivos entre si e deles com os demais componentes do ambiente. Faremos a análise detalhada destes tópicos em outro vídeo, certo, gente? Bem, por ora, vamos a algumas definições simples. Ao conjunto de organismos da mesma espécie que vivem em determinada área, no mesmo período de tempo, damos o nome de população. Ao conjunto de populações de diferentes espécies que vivem em certa área no mesmo período de tempo, denominamos comunidade. Quando consideramos a comunidade de seres vivos em interação recíproca com a parte não viva do ambiente, temos um ecossistema. E ao conjunto de ecossistema da Terra chamamos biosfera. Simples, não é, fera? Para clarear melhor essas ideias, vamos pensar na Terra como um grande festival de música, ok? Os organismos seriam como os participantes do festival, cada um dançando ao seu próprio ritmo. Eles podem ser humanos, árvores, cachorros, qualquer ser vivo. Eles são as estrelas do show, fazendo tudo funcionar. Agora imagine que todos os fãs de um certo tipo de música, vamos dizer rock, se reúnem em uma parte do festival. Eles têm o mesmo gosto, vestem camisetas de banda de rock, falam a mesma língua. Eles seriam uma população, um grupo de organismos da mesma espécie que vivem na mesma área ao mesmo tempo. Mas o festival, meus amigos, não é composto apenas por fãs de rock. Temos fãs de pop, de jazz, de música clássica,
todos compartilhando o mesmo espaço, embora tenham gostos diferentes. Juntos, eles formam uma comunidade, ou seja, um conjunto de populações de diferentes espécies que vivem na mesma área. No entanto, minha gente linda, não podemos esquecer do local do festival, o palco, a comida, a decoração, a segurança, certo? Todos esses elementos não vivos também são cruciais para o festival. Quando consideramos a comunidade de fãs de música, seres vivos no caso, interagindo com todos esses elementos não vivos, temos um ecossistema. Um ecossistema não é apenas sobre seres vivos, mas também sobre como eles interagem com o ambiente ao redor. E por fim, imagine todos os festivais de música acontecendo ao mesmo tempo em todo o mundo. Isso seria a biosfera, um conjunto de todos os ecossistemas da Terra. É a grande festa da vida, onde todos nós, de alguma forma, estamos dançando juntos. E é por isso que precisamos cuidar da nossa grande festa de música, que é a Terra. Lembre-se, se danificarmos o palco ou se a música for muito alta para algumas espécies, no caso organismos, isso pode estragar a festa para todos nós. Então, vamos cuidar da nossa biosfera e manter a música da vida tocando. Que tal falar isso em um pouco de poesia? Afinal, o nosso canal é Biologia em prosa e poesia. E cada assunto dado, vem um poema cantado. Vou falar de um festival numa rima inspirada, onde a terra é o palco e a vida é celebrada. Cada ser tem seu ritmo, numa dança bem traçada. São os organismos em cena, a festa é inaugurada. Fãs do mesmo ritmo, numa área combinada, formam uma população de camisetas estampadas. São da mesma espécie, na mesma hora chegada. No Festival da Vida, a dança é sincronizada. Mas na festa tem mais gente, de todos os lados. Pop, jazz, clássica, os ritmos são variados. Formam uma comunidade, nos cantos espalhados, todos diferentes, mas juntos no mesmo espaço, colados. O ecossistema é o festival, com a decoração e a comidinha, minha gente amiga, com palco, som e luz e segurança na guarita. Serviu em ambiente uma relação bonitinha, uma festa harmoniosa, a natureza é infinita, que lindinha! E a biosfera é a mãe de todos os festivais, onde a música da vida, nos 4 cantos globais, ecoa e ressoa em ritmos naturais. Na grande dança da terra, somos todos especiais. Portanto, cuidemos todos da nossa festa amada, da biosfera, esse palco onde a vida é celebrada. Porque se estragamos o show, a música fica estragada. E a grande festa da vida pode ser descontinuada. E que tal umas questões para você entender de vez tudo o que foi visto aqui? Então eu dito de cá e você responde daí. Primeira questão. Conjunto de células semelhantes que desempenham uma função específica é conhecido como letra A, órgão, letra B, tecido, letra C, sistema, letra D, organismo. Você marcaria qual? Muito bem, letra B, tecido. Tecidos são conjuntos de células semelhantes que desempenham uma função específica. Os órgãos são formados por diferentes tecidos. E os sistemas são um conjunto de órgãos que trabalham juntos. Segunda questão. Como se chama o conjunto de organismos da mesma espécie que vive numa área específica ao mesmo tempo? Letra A, comunidade. Letra B, ecossistema. Letra C, população. Ou letra D, biosfera. E aí, quem disse letra C acertou. Parabéns. População. Uma população é composta por organismos da mesma espécie que vivem juntos numa mesma área.
A comunidade inclui várias populações e espécies diferentes em uma área. Um ecossistema inclui a comunidade e o ambiente não vivo. E a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Terceira questão. O que é um ecossistema? Letra A. Um conjunto de células que trabalham juntas. Letra B. Uma população de organismos da mesma espécie. Letra C. Uma comunidade de seres vivos interagindo com a parte não viva do ambiente. Letra D. A totalidade dos seres vivos na Terra. E aí, qual é a resposta? Letra C. Uma comunidade de seres vivos interagindo com a parte não viva do ambiente. Um ecossistema inclui os seres vivos bióticos e os elementos não vivos abióticos, como água, solo, luz, temperatura, entre outros, ok? Quarta questão. Qual das seguintes opções representa a sequência correta dos níveis de organização biológica do mais simples para o mais complexo? Letra A. Células, tecidos, órgãos, sistemas, organismos, populações, comunidades, ecossistemas, biosfera. Letra B. Organismos, sistemas, órgãos, tecidos, células, populações, comunidades, ecossistemas, biosfera. Letra C. Células, órgãos, tecidos, sistemas, organismos, populações, comunidades, ecossistemas, biosfera. Letra D de DAI. Células, tecidos, sistemas, órgãos, organismos, populações, comunidades, ecossistemas, biosfera. Qual é a letra? Se você respondeu a letra correta, a letra A, você acertou, cara. Células, tecidos, órgãos, sistemas, organismos, populações, comunidades, ecossistemas, biosfera. Essa é a sequência correta, começando do nível mais básico, que é a célula, até o mais complexo, que é a biosfera. Você está muito inteligente hoje. Quinta questão. No contexto dos seres vivos, o que é a biosfera? Letra A. A biosfera é um tipo específico de ecossistema. Letra B. É um conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Letra C. É um grupo de organismos da mesma espécie. Letra D. É uma comunidade de diferentes espécies. Qual é a resposta? Letra B de balão. É um conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Parabéns. Vem, galera, chega junto. Não perca essa ação. Inscreva-se em nosso canal. Vem para essa reunião. Tem ciência, tem poesia, tem até cordelão. Vem com a gente aprender no ritmo do coração.